Boa noite. O convidado do Hora do Voto de hoje é o governador de São Paulo, Márcio França, que é pré-candidato do PSB ao governo do estado. Márcio França, filiado ao PSB há 30 anos, é político de extensa carreira, tendo sido vereador e prefeito reeleito de São Vicente, deputado federal por 2 legislaturas, secretário de Estado no governo paulista, vice-governador do estado de São Paulo no governo Geraldo Alckmin, do PSDB. E participa do Hora do Voto de hoje o jornalista Vinícius Torres Freire, que é comentarista de economia do Jornal da Gazeta. Eu agradeço muito ao governador por estar conosco e a você, Vinícius, por integrar a nossa bancada. Obrigada. E eu começo. Governador, o senhor fez uma declaração dizendo que achava que era até meio infantil o PSDB mover uma ação judicial contra o senhor sob a alegação de que o senhor está usando a máquina do Estado para fazer campanha nas inaugurações em que comparece. Bom, é claro para o senhor, governador, o limite que existe entre o seu exercício da função de governador do estado e as suas ações como candidato ao governo de São Paulo? É claro esse limite? É claro. Aliás, não é para mim não, para todo mundo. Está escrito na lei bem claramente como é que se distingue isso, né? O que o PSDB queria é que eu fosse para as inaugurações com o rosto tampado. Sei lá como é que eles imaginaram isso, né? Uma coisa meio infantil, porque como é que eu vou fazer uma inauguração com o rosto tampado? Depois do dia 6 de julho, ninguém pode fazer mais participação de inauguração. Até antes de 6 de julho, todo mundo pode fazer inauguração. O que eu disse que era infantil é porque o PSDB está há 30 anos no governo, né? Cansou de fazer inauguração pessoalmente, né? Todos os governadores passaram aqui, prefeito da capital, enfim. Quer dizer, aquela máxima, não faça o que eu faço, faça o que eu falo, né? Quer dizer, queria que eu não fizesse, que eu fizesse diferente. Eles queriam que eu me escondesse como governador de São Paulo. Eu não posso me esconder, até porque nenhum governador de São Paulo pode, em sã consciência, achar que ele pode ficar escondido sendo governador de São Paulo. Eles ficaram bravos por causa da história dos caminhoneiros, a história da policial que matou lá o rapaz na porta da escola, enfim. E aí acusaram que num evento de assinatura de convênio, eu teria feito a assinatura de convênio com o rosto aberto. Mas como é que eu vou fazer com o rosto fechado? Eu vou virar de costa para assinar um convênio? É uma coisa meio ridícula, eu achei meio infantil, né? Sim, mas quer dizer que o senhor vê com nitidez até onde pode ir. Claro. A lei está escrito claramente, você pode inaugurar tudo, pode fazer tudo até o dia 6 de julho. Eu não preciso, antigamente, quando você era governador, você não podia ser candidato no exercício do cargo. Agora você pode ser candidato no exercício do cargo. Você não pode participar de inaugurações depois do 6 de julho. Até 6 de julho eu posso tudo. Quer dizer, posso tudo que a lei permite. Bom, governador, assim, desde que o senhor assumiu, o senhor pegou aí umas situações que não colocam em zona de conforto em absoluto, né? Não fala apenas da greve dos caminhoneiros, houve o problema daquele desabamento no centro de São Paulo também, e outras circunstâncias que o senhor mesmo tem se referido a elas, até com bom humor, né, que exigem do senhor assim, uma tomada de atitude de imediato e coisa que não está esperando. E eu acredito que aconteceu algo que o senhor não estava esperando também, na mais uma ação da Lava Jato em São Paulo, e nessa ação várias prisões preventivas houve mandados e também de busca e apreensão. E dentre as prisões preventivas, a de Laurence Casagrande Lourenço, que foi secretário dos Transportes de Geraldo Alckmin, presidente da Dersa, e o senhor o colocou na presidência da CESP. As denúncias são desvio de recursos públicos, isso envolvendo a OAS, a Mendes Júnior, etc. O que eu quero saber é se o senhor vai manter esse cidadão, Laurence Casagrande Lourenço, na presidência da CESP, estando ele nessa circunstância. Então, são duas coisas, como você falou. Primeiro, a sua primeira pergunta, não é nem pergunta, é a sua colocação. Nesses 2 meses que eu estou no governo, 60 dias, aconteceu de tudo um pouco, né? É um teste para você ver se você está apto a exercer essa função.
A função de governador de São Paulo é uma função grande, né? É um estado que parece um país. E você conhece uma pessoa preparada quando tem situação difícil, não é quando tem situação fácil, né? Então, em diversos momentos que eu fui testado, até o título do Corinthians eu entreguei dentro do Allianz Parque, lá com o Palmeiras, né? Fui entregar o título para o Corinthians lá, enfim. É a tarefa que a gente tem de governador. Eu tenho muita honra de ser governador de São Paulo, mas como você mesmo falou, eu venho de uma longa trajetória. Já peguei muitas situações difíceis na minha vida e estou acostumado a segurar boi com arreio difícil aí, né? E essa agora, da Lava Jato? Essa é mais um caso, né? Eu acho que todo mundo que está sendo investigado sabe que hoje em dia corre esse risco, né? E o Lawrence, eu não tenho muita relação pessoal com ele, mas tudo que eu tenho dele é informação positiva. É o início de uma investigação. Hoje o Ministério Público, eles começam o processo prendendo a pessoa, então você não fica nem sabendo direito o que é, né? Ele foi secretário do governador Alckmin, é um homem de confiança lá do PSDB, está há muitos anos no governo, enfim. Me parece uma pessoa do bem, uma pessoa honrada, mas isso só quem vai poder dizer agora são os fatos, né? De qualquer maneira, ele hoje cedo, quando foi detido pela Polícia Federal, ele avisou o advogado que estava renunciando à função de presidente para não ficar expondo o governo, né? Porque é sempre difícil você ficar explicando que ele vai sair. Ele era secretário de Transporte, eu o tirei da Secretaria de Transportes, né? Mas eu espero que não seja nada, que não seja pelo menos grave, né? É um assunto de muitos anos atrás, que é o Rodoanel, enfim, aquela história antiga lá do Rodoanel. Parece que tem um parecer do Tribunal de Contas da União que aponta que teria irregularidade. Agora, se tem delação premiada de empresa, enfim, tem que apurar e punir, não tem, pode ser para qualquer um, para ele também. Ele já não é mais o presidente da Ele não é, ele na verdade tem que, eu nem sei, porque hoje nós estamos fazendo programa gravado, então ele não teve, acho que a chance ainda de fazer o ato, né, porque ele foi detido de manhã cedo, né, mas eu espero que ele tenha bom senso, ele sabe também da situação, não é uma pessoa, é um homem experiente, já foi de várias empresas, enfim. Governador, só para continuar um pouco mais a política, o seu partido especula-se, ou pelo menos há correntes do seu partido que estão discutindo alianças tanto com o PT, correntes de Pernambuco gostariam de uma aliança com o PT e outras correntes gostariam de uma aliança até com o PDT. O senhor foi, ou é ainda muito próximo do governador Geraldo Alckmin, foi vice-governador e, pelo que se especula, gostaria de uma aliança com o PSDB. A sua posição continua sendo aliança com o PSDB e, se for com o PT, o PSDB ou com o PDT, o senhor faria o quê? Então, nós precisamos, assim, eu sei que é difícil para todo mundo compreender, mas meu partido é um partido grande. Hoje é o partido que mais governa estados no Brasil, né? E eu sou do partido há muitos anos, foi meu único partido. Então, eu sou fundador, sou antes do Dr. Arraes, quer dizer, então eu sou muito antigo. E eu aprendi a conviver desde a morte do Eduardo Campos, quando o Eduardo faleceu naquele acidente trágico, lá em Santos, inclusive. O partido perdeu alguém que pudesse falar em nome dele sozinho. Hoje tem um conglomerado de pessoas, são 600 delegados, e tem gente de todo jeito. Lá no Norte e Nordeste, por exemplo, assim como no Brasil, eles têm algumas tendências diferentes aqui do Sul e Sudeste. Quando eu faço a defesa do governador Alckmin, eu não faço por conta do que é interessante eleitoralmente. O Alckmin aqui em São Paulo, o PSDB, tem candidato a governador, vocês sabem disso, né? Mesmo que contrariando a vontade do Alckmin, tem candidato. Agora, o problema é que eu acho que para o Brasil de hoje, não sei, telespectador, como é que enxerga isso, eu vejo a gente num risco muito grande, uma tendência de nós caminharmos para uma área de conflito, de uma área de beligerância, uma área de gladiadores, pessoas que respondem um ao outro um tapa, com um tiro, com uma coisa meio agressiva. E acho que a gente não devia ficar colocando álcool nessa fogueira. Quando aconteceu o episódio dos caminhoneiros, volto a falar nesse assunto, muita gente me cobrou, falou, Márcio, nome da polícia lá, manda a polícia bater nas pessoas, tirar e tal. Eu digo, olha, mas se você joga álcool em cima de fogo, vai pegar mais fogo. Ou seja, há um instinto da gente de querer reagir com violência, com força. Mas, sinceramente, o Brasil, o momento que nós estamos sem líderes, sem pessoas respeitadas, com essa ausência de gente respeitada, porque a política ficou toda homogênea. Agora, todo mundo você está tem uma falando de conversa fogo, meio igual, né? Fogo é quem? É o Ciro Gomes? Fogo é o PT? Não, fogo é uma sensação... João Dória também, né? Se trouxer aqui para São Paulo. Eu digo assim, são pessoas que apostam no conflito. Eles fazem discurso assim, eu quero que você morra, quero que não sei quem seja preso. Eu acho que a boa política não é essa. Não é? A boa política, ela contemporiza, não acusa ninguém sem ter a certeza da função. Eu tenho amigos que moravam em Damasco. Eu conto sempre essa história. Era uma cidade linda. E, de repente, Damasco hoje, depois do caos, virou o quê? Ruína. As pessoas acham que depois do caos vai vir uma coisa boa? Não vai. O Brasil não tem essa tradição, Vinícius. O Brasil, em 500 anos de história, né, desde a história inicial do país, cada vez que nós tomamos posição,
Foi São Paulo que orientou o Brasil a fazer traçados e traços de equilíbrio, de bom senso, sem guerra civil, sem sangue, né? Só para dar uma resumida, governador. Então, é improvável que o PSB faça uma aliança nacional com o PSDB. Então, o senhor é a favor que o partido fique solteiro, não faça nem com o PT, nem com o PDT. Só para resumir, o eleitor saber a sua posição. Eu hoje já disse isso publicamente, eu estou a trabalhar para que meu partido pudesse caminhar com o Geraldo Alckmin, que é o que eu acho mais preparado. E onde que pega a resistência? Tem, por exemplo, como no Brasil, há 3 eleições seguidas, 2002, 2006, 2010, as eleições brasileiras foram idênticas. Se você pegar o mapa do Brasil, dividir assim no meio, na diagonal, tudo que é para cima vota de um jeito, tudo que é para baixo vota para o outro. Como nós estamos aqui em São Paulo, a gente às vezes é insensível. A gente acha que todo mundo é São Paulo. São Paulo é grande, é importante, mas não é tudo. As pessoas para cima pensam diferente da gente. E elas têm um pensamento diferente e as pessoas que estão lá do meu partido também têm pensamento diferente. Então, nos 600 delegados, São Paulo tem uns 150 delegados. Pernambuco tem uns 150. E os outros 300 delegados estão espalhados pelo Brasil. Se alguém hoje apostar qual vai ser o resultado, vai estar chutando. Pode dar qualquer coisa, né? Inclusive pode ser que apoie o Alckmin. Eu digo, nas condições atuais, eu não sinto no Brasil possibilidade de nós fazermos um movimento e ter um candidato próprio. Porque nós tínhamos lá o Joaquim Barbosa, que se filiou ao partido e permanece filiado, mas ele próprio resolveu não ser candidato, né? E poderia ter sido uma alternativa interessante para o partido, mas infelizmente não quis ser candidato. Bom, o senhor deixou aí, existe a possibilidade então do PSB fazer uma aliança e apoiar Geraldo Alckmin? Existe essa possibilidade? É claro que existe. Está em aberto? O voto é aberto. Sinalizaram isso lá na direção do PSB, que é mais resistente? Eu sou a direção. Eu sou a direção há muitos anos. Né? Eu tenho o senhor é parte da direção? Sim, eu sou parte da direção. Quer dizer, eu não me sinto fora da direção. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte, nós somos 600 delegados do Brasil inteiro e pode acontecer numa diferença pequena, ninguém sabe se vai ter segundo turno ou não internamente. Né? O que a gente procurou encontrar foi um jeito de evitar que nós tivéssemos um conflito. Por exemplo, para mim é ruim também ter eu apoio aqui o PSDB, digamos. Se isso prejudica lá em Pernambuco, é ruim, porque para o partido é ruim. Mas se eles apoiam o PT, para mim é ruim. Então nós vamos ter que fazer um equilíbrio entre essas duas posições. É isso. Bom, ainda nessa questão das alianças, o senhor já anunciou que conquistou vários partidos, que tem um bom tempo na televisão, e João Dória e Márcio França é que dispõe do maior tempo de televisão para a campanha, o que é um recurso muito importante, sem dúvida nenhuma, Sim. principalmente para o senhor, que não é muito conhecido no estado de São Paulo. O senhor acha que vai ter tempo, recursos para se fazer conhecer e conquistar o voto do eleitor paulista? Eu espero que sim. Veja, nós não temos 20 candidatos. Se você for a um restaurante, Maria Lídia, e tiver apenas 4 opções, é difícil você não passar o olho pelas 4, entendeu? Só tem 4 opções em São Paulo. Ou se vota no PT, que é o Luiz Marinho, né, que é um ex-prefeito de São Bernardo, ou se vota no SCAF e no Dória, que são 2 candidatos que representam um tipo de público que não é o meu tipo de público. Eu venho de uma família de servidores públicos. Ninguém na minha família é rico. Eu não sou rico, ninguém da minha família foi rico, enfim, é um outro tipo de público, né? E eu. Quer dizer, então nós temos 4 candidatos. Eu imagino que as pessoas me conhecerão e acho que a televisão vai proporcionar isso, vai ter debate, enfim. É meio natural que as pessoas não me conheçam, porque aqui no Brasil, Maria Lídia e Vinícius, político só ficou famoso quando se meteu em confusão, quando apareceu o nome em relação errada, em coisa errada, enfim. Eu nunca me meti em confusão, com 38 anos de vida pública, né? Então não fiquei famoso. E quando fui vice do Alckmin, procurei fazer como eu gostaria que tivesse um vice, que fosse discreto, que fosse leal, que fosse correto, que não quisesse aparecer mais do que o... É como se o programa fosse seu e o seu convidado quisesse aparecer mais que você. Quer dizer, então, não é correto. O dono do governo, quer dizer, quem tinha a hegemonia do governo era o governador de São Paulo, não era eu. Governador, o senhor falou que o Dória e o SCAF são candidatos dos ricos, mais ou menos isso. Uma coisa que preocupa muito os pobres, especialmente, além de segurança, é saúde. Os recursos vão permanecer escassos no Brasil, em qualquer governo, pelos próximos 2, 3 anos. Em saúde, tem um problema no SUS que está um pouco desorganizado, existe sobreposição de tarefas ou até de serviços de prefeituras e governos. É verdade. Não tem articulação, por exemplo, em São Paulo não teve,
O Estado de São Paulo quis permanecer com alguns serviços básicos de saúde, a Prefeitura também, e tem uma sobreposição que é desperdício de recursos. O que o senhor pretende fazer com isso? Como é que o senhor vai fazer com isso? Para aumentar serviços, o senhor tem que ser mais eficiente. E para ser mais eficiente, tem que evitar a sobreposição. Isso é um problema que parece abstrato, mas para as pessoas que precisam de serviço de saúde é grave. Claro, é muito grave, porque a classe média de São Paulo, média alta, ela normalmente não usa o serviço de saúde pública, a não ser em casos graves ou em emergências, ela não usa esse caso, né? Acidente, enfim. Não, e alguns casos de câncer, transplante, aí ela alta usa. Complexidade. Porque custa muito caro, ela acaba usando, né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, o prefeito Dória fechou 160, 150 unidades de saúde. Sinceramente, é uma coisa que eu jamais faria. Eu acho uma coisa, judiar demais que o número mas o número financeiro não fecha. É o que separa a pessoa que é extremamente técnica ou extremamente gestora, como gostam de falar hoje em dia, da pessoa que tem sensibilidade política. Por exemplo, o rapaz da Petrobras, o Pedro Parente, todo mundo reconhece como um bom administrador, uma pessoa famosa, uma pessoa, enfim. O preço do combustível aumentava em dólar, ele passava em dólar, aumentava em dólar e passava em dólar. Só esqueceu de perceber que aqui no Brasil as pessoas não ganham em dólar. Então, eu acho que na saúde você tem absoluta razão. Houve uma sobreposição de serviços. O Estado deve se concentrar na média e alta complexidade, que é a tarefa dele. Agora, nós fizemos em vários momentos algumas inserções que poderiam ter sido mais bem adequadas. Por exemplo, o AME+, que a gente tem feito vários por aí, são extremamente bem avaliados. Nós estamos completando agora 100 hospitais em São Paulo. É bastante hospital. São 100. Quem consegue ser atendido pelos nossos hospitais acaba tendo uma boa solução. O problema é que nem todos conseguem chegar. E ainda tem um agravante. A gente recebe muita gente de fora. Hoje você está no Piauí, você está no Acre. Você tem um problema grave de saúde, você vai para onde? São Paulo. Mas você vai dizer para os prefeitos, atendimento básico, inicial, vai ficar com vocês, o Estado vai sair, porque o Estado hoje tem uma coisa parecida que o povo chama de posto de saúde, tem atendimento inicial. O Estado vai sair, vai deixar com os prefeitos, vai dizer, prefeitos, o atendimento básico municipal é com vocês, o Estado vai sair, vai ficar com o médico. O Estado... É o que está na organização do SUS, você vai dizer isso para eles? Os prefeitos sabem disso, eles têm que fazer isso. Agora, o que está errado não é nem o Estado nem o município. O que está errado é a tabela do SUS não ser congelada há 12, 13 anos. Como é que você pode imaginar, com uma inflação de 3, 4, 5, 6%, você deixar congelado por 13 anos? Então, nós precisamos arrumar um jeito de colocar mais recursos na saúde pública nacional. Como eu acho que o próximo presidente da República vai ter mais sensibilidade, ele certamente vai encontrar um jeito de colocar mais recursos, né? Agora, uma outra questão, dentre os anseios do cidadão, pesquisas mostrando a parte da saúde, que foi abordada pelo Vinícius, a questão da segurança. E na questão da segurança, o senhor teve uma atitude muito recente que gerou aí polêmica, que envolve a Polícia Civil, que seria o desligamento da Polícia Civil da Secretaria da Segurança e Polícia Civil ficar ali sob a orientação, integrando a Secretaria da Justiça. Isso. Bom, dentre as críticas, eu quero ouvi-lo sobre uma delas que chama a atenção, se, mandando um projeto nesse sentido para a Assembleia Legislativa, isso sendo aprovado, o senhor não estará comprometendo a eficiência da investigação dos crimes? Se o senhor não está comprometendo a integração das duas polícias nesse trabalho conjunto para a redução, prevenção da criminalidade? Veja, a minha é uma opinião, claro, eu não sou o dono da razão. O que eu acho é o seguinte, é falsa a afirmação que as polícias são a mesma coisa, que elas são integradas. Não é verdade. A polícia militar, ela é ostensiva, ela tem hierarquia, ela anda fardada, ela tem uma outra lógica completamente diferente da Polícia Civil. A Polícia Civil, ela é investigativa, ela tem um componente judiciário. Sim, funções diferentes. Claro, elas podem ser... Mas são complementares. Não, é claro que são. Assim, elas são complementares, mas isso não precisa estar vinculado à mesma secretaria. O problema é que quando elas estão na mesma secretaria, por exemplo, cada vez que você mexe num assunto, você tem que mexer no outro. Cada vez que você altera uma remuneração daqui, você tem que remunerar lá. Cada vez que você faz qualquer coisa de um lado, você tem que fazer do outro. Você nunca pode ter, por exemplo, um coronel como secretário da Segurança Pública, porque senão os delegados ficam chateados porque não tem um delegado. Veja, isso é uma coisa sinceramente errada. A polícia, por exemplo, a Polícia Federal, se você pensar, você não acha que a Polícia Federal ela tem um grau de autoestima maior do que a Polícia Civil de São Paulo?
Eu acho que tem. E ela estava vinculada ao Ministério da Justiça. Ou seja, não é um problema nenhum de ser vinculada a um outro ministério. É para desvincular essa sensação administrativa de que as duas têm que ser feitas tudo em conjunto. Na minha visão, é o certo. Alguns estados já fizeram de cada polícia uma secretaria. Eu também não acho ruim. Quer dizer, que tenha cada um o seu espaço. O que é certo é que tentar forçar, como se fosse aquelas coisas que todo mundo fala que tem que ser, mas por que tem que ser? Né? Tem que ser porque é assim. Mas por que tem que ser assim? Eu, na minha opinião, eu acho que a Polícia Civil de São Paulo, ela é muito mais frágil, ela não tem equipamentos, os equipamentos são sucateados, os prédios são ruins, a estrutura é ruim, tudo é mais frágil do que a Polícia Militar. É bem verdade que a Polícia Militar é organizada, enfim, mas ela é muito maior. A Polícia Militar tem 80 mil homens, a Polícia Civil tem 30 mil homens. Ainda tem a Polícia Científica também, que está nesse contexto, né? Então, eu sou favorável à tese de que tudo isso passa por um erro de estratégia inicial, que é o seguinte: nós reforçamos ao longo dos anos a ideia de que nós temos que ter mais polícia, mais polícia, mais polícia. Com mais polícia nós fizemos o quê? Mais presídios e mais prisões. Nós temos em São Paulo hoje 230 mil presos. 230 mil presos. É o maior contingente de presos da América do Sul, enfim, um negócio enorme. A pergunta é, quantas pessoas vão ter que prender mais? Será que não cabe na cabeça das pessoas que a gente deveria criar uma oportunidade para poder, em vez de ficar enxugando esse gelo, evitando que o gelo se formasse, quer dizer, criando uma alternativa para jovens de 17, 18 anos. Pô, Maria Lídia, quando eu fui prefeito de São Vicente, ela era a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Quando eu saí, ela não estava nem entre as 100. O que nós fizemos? Alistamento civil, previsto na Constituição, recrutamos todos os meninos de 18 anos, eles vieram trabalhar conosco durante um ano, faziam um curso técnico, que é o que eu vou fazer agora em São Paulo. E foi um resultado, para você ter uma ideia, morriam de 15 a 20 rapazes por ano na minha cidade. De 15 a 20 meninos de 18 anos. Em 10 anos não morreu nenhum. Agora, governador, uma política que foi adotada, não só, especialmente em São Paulo, mas não só em São Paulo, no Brasil inteiro, que é a política de aumentar o encarceramento. E nessa política você tem prisão até por pequenas causas, vamos dizer assim. A pequena quantidade de droga ou outro motivo que talvez pareça fútil, tanto que os presídios estão lotados. E em São Paulo, pelo menos, a violência caiu, mas o resto do Brasil não. Agora, essa política de encarceramento está levando muita gente para dentro de um sistema podre, cheio de facção criminosa. Então, eu sou a favor de uma política que mude esse plano de encarceramento, claro, que seja mais tolerante com pequenos delitos que atingem principalmente o negro, de periferia, como os sociólogos estão cansados de mostrar. Então, eu sou a favor de mudar essa política que foi de encarceramento forte. Não o encarceramento em si. Eu sou a favor de que nós mudemos completamente os nossos conceitos. É muito mais barato, é muito mais prático, é muito mais lógico você tratar o menino de 15, 16, 17, 18 anos do que você depois prendê-lo. Mas tem que mudar a política da polícia. Eu já fiz. Os policiais prendem por pequenos... Eu não estou chutando. Eu já fiz na cidade mais violenta de São Paulo, ela não ficou nem entre as 100 primeiras. Como é que eu fiz? Se eu fiz sozinho como prefeito de uma cidade pobre, São Vicente é a cidade com o menor orçamento do estado de São Paulo, deu uma chance para o jovem que ele se agarra na chance. Agora, sem chance de nada. Mas quanto à orientação para a polícia prende pessoas com pequena quantidade de droga. Quer dizer, na verdade, a polícia, se de encontrar alguém com pequena quantidade de droga, é praticamente obrigada, mas só que aprender. Mas só que as coisas não são bem assim. Você pode orientar a polícia para fazer um certo tipo de esforço numa área e deixar mas hoje, as Vinícius, outras um pouco de lado. Com a audiência que a gente tem feito de custódia, a gente tem soltado quase 40% das pessoas são detidas. Não é assim, a gente tem conseguido soltar bastante, senão tinha explodido. Se não tivesse inventado a audiência de custódia, nós já estaríamos com 300 mil presos. Daqui a pouco nós vamos fazer um estado, todos vocês, nós, vamos pagar imposto, só para manter gente presa. Para você ter uma ideia, para você manter 5 mil meninos na Fundação Casa, você tem que ter 13 mil funcionários. É incrível, mas é claro, uma estrutura grande. Então, é muito mais lógico você gastar R$1.000 com cada menino, R$1.000 por mês com cada menino, e evitar que o menino chegue nessa ponta. É tão mais, eu acho, tão mais óbvio, né? E eu digo assim, mas você está chutando isso? Não, eu já fiz, já deu certo. Eu vou fazer de novo agora, começar em agosto. Um questionamento, quando o senhor fala eu já fiz, o senhor está se referindo a São Vicente, a cidade onde o senhor teve um desempenho ali e reconhecimento da população, foi reeleito e saiu com um percentual muito elevado de aprovação. Com 93% dos votos na cidade com o menor orçamento do estado de São Paulo. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte, São Vicente serve de referência para dar ao senhor segurança de que a sua referência, ela pode ser
usada numa política de Estado para São Paulo? Ah, lógico que pode. Em uma única cidade, considerando a diversidade dos municípios, considerando, sob todos os pontos de vista, não é muito mais complexo esse conjunto de variáveis que compõem o Estado? Mas, Maria Lídia, quando me o diga uma senhor tem coisa, como referência São Vicente? Quem tem uma ideia melhor que a minha? É isso que eu pergunto. Eu tenho uma ideia. Alguém tem uma melhor que a minha? Alguém já tentou em algum lugar e deu certo? Uma outra coisa? O que eu vi até hoje, ninguém deu certo. Nós colocamos mais recursos em polícia, mais recursos em presídio e mais tecnologia e não paramos o crime. Pelo contrário, cada vez mais crime, cada vez mais crime. Os índices em São Paulo, o Vinícius falou e tem razão. Homicídio em São Paulo hoje está 7, 8 para cada 100 mil. É o menor do Brasil. Miami hoje é 12 para cada 100 mil. Mas as pessoas se sentem seguras na rua? Não se sentem. Não se sentem. A sensação não é de segurança. Nós precisamos inventar uma coisa nova. E essa coisa nova não é porque é de uma cidade, estou dizendo claro, a experiência que eu tive não é uma experiência isolada de São Vicente. Eu fui deputado, fui parlamentar, fui presidente de partido, fui secretário de Estado, ocupei várias funções importantes. Eu acho que eu posso, por isso eu estou fazendo agora no Estado de São Paulo, a partir de agosto, vocês vão ver, nas 15 cidades mais violentas das 15 regiões de São Paulo, do Estado de São Paulo. Em cada região, eu peguei a cidade mais violenta e vou começar agora, em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos ver se nós vamos abaixando. É um teste, é um aperitivo. Eu acho que, se der certo, no ano que vem, sabe quantos rapazes seriam? 80 mil, o tamanho da Polícia Militar de São Paulo. Aí você atingiu gravemente a violência pelo lado oposto. Você vai parar de produzir o gelo. Bom, eu ainda queria voltar para aquela questão de campanha, desse universo político aí, em que os gladiadores, né, estão mostrando que não estão para brincadeira. E eu observo que o seu adversário, João Dória, e aí é um adversário que tem esse lado tão assim curioso, né? O ex-governador Geraldo Alckmin, candidato à presidência, que apoia os dois candidatos, tanto do partido dele como o senhor, quer dizer, uma bola dividida, que até hoje, confesso, não esteja convencida do quanto isso possa ser bom, positivo ou contraproducente para aquele que ele realmente apoia. Mas o que eu queria falar para o senhor é dessa onda que está aí sendo repetida e reforçada, de que em São Paulo cresce cada vez mais a possibilidade de um tipo de voto que está sendo chamado de Bolsodória. Ou seja, aqueles que nas pesquisas dizem que votarão em João Dória, dizem também que votarão em Bolsonaro e não em Geraldo Alckmin, que seria de se supor. Quero ouvi-lo sobre isso. Se o senhor acredita que esse fenômeno esteja, de fato, se desenvolvendo em São Paulo, e se assim é, por que seria? As pesquisas é que têm apontado isso, né? Que boa parte dos votos do Dória tem origem nos votos do Bolsonaro. É um pouco por esse discurso, um discurso meio assim, beligerante, um discurso meio briguento, né? É um discurso que chama atenção inicial, porque você fala, poxa, todo mundo fala mais ou menos igual, eles parecem mais duros na fala, enfim. Mas não é uma invenção, né? Os números estão mostrando não é uma invenção, é verdadeiro. Não é que ninguém queira desse jeito, mas acontece, né, na prática. E por que estaria acontecendo? Eu acho que é pela aproximação do que eles pensam, né? Embora não que eles pensem em tudo isso, porque tem coisas que eles não pensam parecido, mas os dois devem admirar o Trump, né, os dois devem ter, assim, eu vi uma cena esses dias das crianças presas lá nos Estados Unidos, numa gaiola. Eu fiquei pensando, como é que pode alguém achar que uma pessoa em sã consciência pode prender uma criança numa gaiola? Só o presidente da República americano que acha que isso é normal. Então, de repente, com as coisas que aproximam do comportamento. Ideologicamente, eles nem são parecidos. Porque o Bolsonaro, ele é um servidor público também, ele é funcionário, ele é militar, né? Ele não é um moço rico. E João Dória é parecido com quem? Com o Trump. O João Dória é parecido com o Trump, eu acho, pelo menos assim, é o jeitão dele, né? Ele é um moço inteligente, é um moço capacitado na coisa do marketing, ele é bom no que ele faz, né? Mas acho que ele teve a chance dele de mostrar que era possível. Eu confiei nisso. Eu e muitos de nós aqui em São Paulo, nós apostamos nisso. Ele prometeu, disse, olha, eu garanto a vocês, eu dou minha palavra de honra que eu ficarei 4 anos e nunca mais serei candidato, porque eu quero mostrar que é possível governar. Então eu fiquei lá na expectativa. E aí ele não cumpriu. E ele me frustrou. E eu tenho todo o direito de reclamar disso. Eu não reclamo do comportamento dele, reclamo da palavra dada e não cumprida, o que para mim é muito forte. Se eu disser para você que eu venho aqui, hoje eu tinha combinado com você que vinha aqui, e acordei com essa gripe enorme aqui,
Eu falei, a minha palavra está dada, eu vou cumprir. Eu não sei fazer diferente. É um tipo de estilo, de jeito, eu não de quero caráter. me sentir culpada. Não, eu acho que é minha tarefa, é minha obrigação. Dei a palavra, eu tenho que vir. Bom, eu vou pedir licença. Nós vamos fazer um pequeno intervalo Claro. e voltaremos daqui a pouquinho. E, ao voltar, eu quero saber por que foi que Márcio França não atendeu ao pedido insistente de Geraldo Alckmin para que ele não saísse candidato ao governo do Estado e pediu também ao João Dória para que vocês se entendessem, mas nenhum nem outro quis atender ao apelo de Geraldo Alckmin, bater o pé e resolveram sair candidatos. Por que Márcio França fez tanto questão de ser candidato ao governo de São Paulo? Um intervalinho, a gente volta já já. E estamos de volta com Hora do Voto. Hoje nosso convidado é Márcio França, governador de São Paulo e pré-candidato ao governo paulista pelo PSB. Bom, eu deixei a questão. Deixou. Mesmo Geraldo Alckmin tendo insistido para que Márcio França ou João Dória desistissem da candidatura e se unissem para fortalecer a candidatura dele também, Márcio França, Dória também, mas eu quero ouvir de Márcio França. Por que disse não a Alckmin e insistiu em ser candidato ao governo do Estado? Nós, eu e você, temos uma convivência de muitos anos. E, claro, você me conhece e sabe que eu não seria capaz de mentir. O Alckmin nunca me pediu para não ser candidato. Nunca. Ao contrário, desde o início eu nem dei para ele liberdade para isso, porque... Mas nem sugeriu? Não, pelo contrário. Ele falou várias vezes, Márcio, vamos tentar ter uma candidatura única. E eu supus que a candidatura única seria, evidentemente, a minha. E tem uma explicação simples. É porque eu, na condição de governador, só posso ser candidato a governador. Eu não posso ser candidato a outra coisa. E o que faria qualquer ser humano que está nos ouvindo aqui agora? Eu tenho 37 anos de carreira pública. Estou no cargo de governador de São Paulo. Quando é que eu vou ter outra oportunidade dessa de ser candidato a governador nessas condições? Difícil, né? Até porque eu não posso ser vice de novo. Então, só me resta ser candidato a governador. Eu já disputei e ganhei e perdi eleições. Portanto, tenho experiência de disputar e perder. Agora, quero dizer que acho que as pessoas do outro lado, os tucanos mais assim, enraizados no poder aqui em São Paulo, eles acham que vão pegar sempre esse antagonismo com o PT. Era PSDB contra PT, PSDB contra PT. Eles não estavam acostumados a pegar alguém que não fosse do PT e que soubesse ter articulação para poder montar uma equação como eu montei, para ter tempo de televisão e para ser competitivo. E ainda não viram nada, vão vir daqui para frente ainda, quando começar a campanha de verdade. Vereador, por falar em longa história do tucanato em São Paulo, o senhor foi parte de um governo tucano e é, em tese, aliado de um tucano presidenciável, o Alckmin. Aqui em São Paulo, assim, quase semana sim, semana não, tem problema na CPTM. A obra do metrô e a expansão do metrô é lenta. Tem um monte de escândalo de corrupção, pelo menos acusação de corrupção, que são vergonhosamente e lentamente apurados pela Justiça e Promotoria de São Paulo. O que se pode fazer para, primeiro, expandir o metrô de maneira menos corrupta, cara e lenta? 2, para não ter semana sim, semana não, gente andando quase no trilho da CPTM. É uma caricatura, mas CPTM quebra semana sim, semana não. Qual o problema? Engraçado você tocar nesse assunto, porque essa semana eu fiz uma reunião e determinei a CPTM, ela vai lançar um programa novo, que é o seguinte: quebrou o trem da CPTM, a CPTM vai pagar o táxi para as pessoas irem para o seu serviço. Porque a pessoa contratou um serviço, contratou o trem. Se o trem quebrar, a CPTM vai lá no guichê, pega o valor e vai de táxi, ou vai de Uber, vai do que ele quiser. A CPTM vai quebrar, né? Azar, ela vai ter que aprender. Veja bem, ela não quebra tanto. Segundo ela 10 vezes por ano é que tem problema de parada definitiva, né? Uma das coisas que acontece muito, eu disse a eles, é porque o sistema aqui é todo aberto. Então as pessoas podem entrar no trilho, vão lá, mexem coisas, fazem coisas erradas no trilho, enfim, acaba. Esses dias foi um animal que entrou lá no meio do trilho. Há de ter algum jeito mais moderno de se fazer isso, né? Para um serviço tão essencial no estado de São Paulo. Com relação ao metrô, eu tenho uma sugestão, que é a que eu fiz também proporcionalmente na minha cidade, né? As obras grandes de infraestrutura, proporcionalmente na minha cidade, era asfalto, né? Que é metrô, enfim. Eu acho que é injusto a gente cobrar apenas da tarifa o valor da obra ou tirar do caixa do Estado.
Como o Caixa do Estado não tem recurso, o que aconteceu, por exemplo, nós temos em São Paulo 80 quilômetros de metrô, 80 e poucos quilômetros, estamos construindo mais 40 quilômetros de metrô, 50. Aí o governo federal quebrou, os empréstimos vieram, mas a parte do governo federal não entrou e o Estado então teve que suprir as duas partes. E aí não teve fôlego para fazer. Mas foi um caso específico, né? Não, foram todos os casos. Agora, porque a lentidão do metrô está aí há décadas, assim como o Tucanato está no poder há décadas. Sim, mas tudo bem. Eu estou dizendo assim, eu posso olhar o copo das duas formas, meio vazio ou meio cheio. Estou tentando justificar que nesses anos anteriores, nesses últimos anos, o que aconteceu? Houve uma quebradeira geral no Brasil, as empreiteiras grandes se meteram em grandes confusões e parte delas estava aqui em São Paulo também operando nas construções e, claro, atrasou. Eu não acho que isso seja correto, mas estou dizendo que há uma falta muito grande de recurso. Um formato de tributação que não é feita no Brasil chama-se contribuição de melhoria. Ou seja, você cobrar das pessoas que vão ser beneficiadas com seus imóveis lindeiros à área atingida. É um negócio que é muito bacana, eu acho que é a tributação mais simpática que existe, porque você vai ter uma alta valorização da sua propriedade. Foi feito assim na Coreia inteirinha, por exemplo, a expansão do metrô, e aqui em São Paulo não é feito. A gente passa o rodoanel, por exemplo, num território, a gente desapropria o terreno da pessoa, quer dizer, paga para a pessoa e ainda valoriza a propriedade do lado da pessoa. Sinceramente, eu acho injusto. Eu acho que a pessoa que tenha a sua área valorizada, ela deveria contribuir para aquela obra ser feita. Então, sou a favor de cobrança de um imposto do imposto não, de contribuição de melhoria. Sou super a favor. Acho que, por exemplo, se você faz uma expansão para o ABC, eu fiz a conta outro dia, o metrô do ABC daria prestações de cento e poucos reais para cada imóvel lindeiro da contribuição durante 2 anos, por exemplo. Era um custo razoável para a pessoa ter. A sua propriedade vai valorizar. Em média, as propriedades que estão na linha das áreas atingidas valorizam na sua borda e mais um pouco para dentro ainda, né? E acho que o metrô, com todos os defeitos, São Paulo transporta 75%, 80% de todo o transporte ferroviário do Brasil. Então, todo ano o metrô é avaliado como o melhor serviço público de São Paulo. E cá entre nós também, esse é outro problema, que a gente olha para trás, dá a impressão que nós estamos falando de um povo que caiu do céu. Os tucanos foram eleitos e reeleitos aqui anos seguidos. Na última eleição, o Alckmin ganhou no primeiro turno e das 645 cidades ganhou em 644. Então também não é uma pessoa assim tão rejeitada, né? Senão não tinha sido eleito. Né? Agora é interessante, há pouco o senhor fez uma menção que daqui para frente, possivelmente até o término da Copa, né? Dali para diante, depois das convenções, é que essa campanha vai esquentar mesmo. Claro. Né? Tanto a sucessão presidencial como para os governos de Estado e aqui em São Paulo também. E nesse sentido, eu gostaria de ouvi-lo, assim, o senhor já tem sido alvo de críticas, assim, o senhor parece estar na mira, principalmente de João Dória. Mesmo aqui, na hora do voto, ele nos honrou com a presença, ele veio aqui e eu observei que todas as críticas que ele fez a algum adversário, o alvo preferencial era Márcio França. E eu perguntei... Ele sabe que não é bobo, porque ele é inteligente. Ele sabe quem que ele vai encontrar lá na frente. Mas né? E ele isso sabe porque mesmo? quando eu ajudei na eleição passada, quando nós começamos, ele tinha 2%. Em agosto de 16, o Dória tinha 2%. E nós preparamos para ele a engenharia de todo o programa dele de governo, o Corujão da Saúde, todos os eventos que foram. Pergunta para ele de onde surgiu isso. Se ele for sincero, ele vai dizer para você. E aí, ele sabe que lá na frente vai ter que me encontrar. E eu insisto. Eu não tenho nada pessoalmente, aliás, ele é extremamente simpático, é sempre muito gentil, toda vez que estiver comigo, enfim. Mas tem um defeitinho, não cumpre palavra. E na política, não cumprir palavra, para mim, é uma coisa grave. Bom, mas agora o senhor está falando com muita segurança, né, sobre o futuro, que se é um alvo preferencial de Dória é porque ele sabe o que vai encontrar lá na frente, Claro. Né, sugerindo a sua certeza de que Márcio França é uma ameaça à candidatura de João Dória. Não, mas não porque existe como ele é o aí favorito... uma outra possibilidade? Ele poupa, e eu perguntei diretamente, aliás, e na verdade ele não respondeu, por que que o alvo não era o que está em segundo lugar nas pesquisas, Paulo Scaff, que aquilo chamava a atenção. Por que Márcio França, que está tão distante? Aí, nas pesquisas de preferência de voto, ele não falou outras coisas, não houve aí depois a oportunidade de insistir. Mas no seu entender, por que João Dória poupa Paulo Scaff? Não, acho que ele não poupa. Ele sabe que nas condições de televisão,
como eu tenho televisão equivalente a dele, então ele sabe que lá na frente nós vamos nos encontrar. Nós estamos aqui no exercício do cargo de governador, eu sou desconhecido. Se Datafolha fala, 9% sabe quem eu sou e 8% vota em mim. Então eu tenho algum potencial de crescimento, né? Então ele fala, bom, o Márcio não está grande ainda, mas vai ficar grande. E eu já sei antecipadamente, porque tem uma coisa que ele entende, que é de marketing. Ele sabe. Quem me olhar uma vez vai falar, olha, o Márcio nunca vai ser um candidato fraco. Mas né? o senhor não admite a possibilidade dele poupar Paulo Scaff em função de alguma negociação já iniciada para apoio do MDB, da existência de Scaff, e aí ele conquistar não só o tempo, mas o apoio do partido de Michel Temer? Eu sou amigo do Paulo Scaff, amigo pessoal do Paulo Scaff. Ele entrou pela política pelas minhas mãos, né? Eu o convidei para ser candidato a primeira vez a governador, sou amigo dele. Ele é um homem honrado. Ele deu a palavra dele que vai ser candidato, ele vai ser candidato. Ele pode não ser candidato se houver um fato nacional, relevante, enfim, mas ele tem disposição de ser candidato e acho que deve ser candidato. Ele tem todo o direito, ele foi uma pessoa que cumpriu a tarefa dele, enfim, não vejo por que não seria candidato. Vereador, só para encerrar ao fim da linha das minhas perguntas sobre transporte, tem escândalo na Rodoanel, tem escândalo na Dersa, tem escândalo no metrô, superfaturamento, acusação de superfaturamento, cartel e o diabo. Tem muita corrupção no transporte de São Paulo? Isso é tudo ilusão. Como é que se montou como é que aparece tanta denúncia, tanta acusação? Mal investigada, aliás. Eu acho assim que, até pela minha formação jurídica, eu nunca acho que tem uma coisa se eu não comprovar que tem, né? Se eu não tiver comprovação que tem. Eu acho injusto com as pessoas, porque quando você fala assim, tem corrupção no transporte, o transporte em São Paulo tem 25 mil funcionários. Quais deles? Todos eles são corruptos? Na cúpula e na relação com as empresas. Eu sei, eu digo, mas eu não tenho essa informação de que existe a corrupção, né, formatada, até porque não tem ninguém condenado nessa área, né? Agora, eu espero que não tenha. Agora, eu vou te falar mais do que isso. É muito difícil para qualquer administrador, sabendo que está governando um estado, São Paulo tem 800 mil funcionários. Você diria, os 800 mil funcionários, todo mundo é idôneo de ponta a ponta? Pode ser que não, mas eu digo para você, não me parece também que a gente deva ter o pressuposto de que tudo é feito através de corrupção, porque muita coisa foi feita acertadamente. Ainda que não seja do meu partido, eu tenho que reconhecer isso, foi feito acertadamente. Eu lamento tanto que o tempo tenha terminado. Nós encerramos Hora do Voto agora. Hora do Voto que recebeu o governador de São Paulo, Márcio França, pré-candidato ao governo do estado pelo PSB, a quem eu agradeço muito ter encontrado na sua agenda um tempo para essa conversa que, confesso, para mim terminou cedo, a gente podia ir longe. Agradeço você também, Vinícius. Obrigado, Maria mais uma vez por estar conosco e nós estaremos de volta no próximo domingo, no dia 1º, às 11 horas da noite, logo após o Mesa Redonda, quando o nosso convidado vai ser Flávio Rocha, pré-candidato à presidência da República pelo PRB. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. Uma boa noite, até lá.